Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Podect. Eu sou Márcio Engler Barbosa e tô aqui mais uma vez com o meu parceiro de Podect, João Martins. Bem-vindo, João. E aí, Márcio? E aí, pessoal? João Martins aqui, é, pronto para esse episódio, né? A gente tem um pouco de spoiler porque a gente grava as apresentações antes do episódio, então eu posso garantir com certeza para vocês que tá um episódio muito legal e sobre um tema muito importante, assim, para todos nós. Com certeza. Hoje nós vamos receber a Isabela Siqueira para falar sobre ACT e o mundo do trabalho na atualidade. Isso. E a Isa é uma pessoa muito interessada nesse tema, assim, lê bastante sobre isso e também tem muitas experiências vivenciais mesmo, né, de atendimentos, de experiências que ela própria teve, né, ao longo da sua experiência na carreira como psicóloga, transições de carreira, ou mesmo se deparando um pouquinho com realidades que de alguma forma estão permeadas por essas experiências de trabalho na atualidade, em que a gente tem uma série de questões como precarização do trabalho, redes sociais, tudo muito conectado, né? Demandas e metas e coisas do tipo. E é exatamente isso que a gente vai explorar, né? Como é que a terapia de aceitação e compromisso pode atuar sobre essa realidade, sobre essas condições que são tão presentes na forma de lidar com o trabalho no mundo que a gente vive hoje. Então tá, vamos lá, vamos receber a Isabela e vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. É isso aí. Isabela, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. E queria começar pedindo para que tu te apresentasse para a nossa audiência, para que eles te conheçam um pouco mais, familiarizem um pouco com a tua atuação também. Beleza, bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui também falando sobre um assunto que eu gosto tanto de falar e que é muito importante para mim. Vou contar um pouquinho então da minha trajetória aí rapidinho. Eu me formei na PUC Goiás em 2016. De lá fiz muitas coisas, tenho uma especialização em psicoterapia analítica comportamental, mestrado profissional no que hoje é o Instituto Par. Trabalhei por muitos anos com crianças com desenvolvimento atípico e migrei para o atendimento adulto. E aí eu queria contextualizar um pouco também de onde eu vim, porque eu acho que nesse assunto vai fazer diferença. Eu sou goiana e eu moro em São Paulo, o que me fez entrar em contato com uma dinâmica bem particular de trabalho dentro de uma grande metrópole. Acho interessante também dizer que eu vim de uma família classe média e eu passei, né, a minha vida inteira escutando que eu precisava plantar para depois colher. E foi um esquema meio que você precisa trabalhar muito, chegar em casa tarde é sinal de sucesso. Por volta dos meus 24 anos, eu já estava entrando aí num estado de estafa mesmo, de exaustão, mas isso não era muito validado, né? Justamente por essa lógica, mas já dou o disclaimer que não acho que é culpa de ninguém da minha família, das pessoas que eu convivo, acho que isso é ensinado culturalmente. Por volta de 2019, 2020, meu psiquiatra chegou a dizer que eu estava entrando em um processo de burnout, e na época eu estava, não, imagina, tô super bem, tô desempenhando, tô funcionando, tá tudo certo. E é por isso, né, em parte, que esse tema é tão importante para mim. E como, através da arte, né, da minha terapia pessoal, foi possível mudar a minha vida e mudar a relação que hoje eu tenho com o trabalho. Então, estou muito feliz de estar aqui também por isso. Massa, muito Legal, obrigado, que Isa. legal a gente começar ouvindo esse relato. E bem interessante, assim, Isa, também, né? Você trazer pra gente um pouco dessa trajetória, que eu sei que muitos colegas que estão nos escutando provavelmente podem ter passado por trajetórias parecidas, né? É muito comum na terapia de aceitação e compromisso a gente se encontrar com pessoas que, na verdade, vieram de outras atuações na psicologia, muitas vezes dentro das aplicações de aba, né, como ATs, ou até mesmo dentro de outras perspectivas, né? É muito comum que colegas saiam de outras áreas e depois migrem para a psicologia clínica, né? Então eu tenho certeza que essa experiência pessoal sua é um tanto geral também, talvez para as pessoas que estão escutando a gente. E também tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Hoje a gente
escolheu falar um pouco mais sobre as experiências de trabalho no mundo atual e como a terapia de aceitação e compromisso, como a psicologia clínica pode nos ajudar a lidar com as especificidades desse trabalho que parece que segue uma lógica hoje que não é muito saudável, vamos usar esse eufemismo. E vamos lá, né? Não sei por onde a gente começa exatamente, Márcio. Você gostaria de puxar um tópico aí para Isabela poder pontuar? Vamos lá, sim. Mas nesse contexto atual das relações de trabalho, Isabela, assim, a gente tem desde as questões diretas, vamos dizer assim, do mundo de trabalho, quanto das questões sociais que vão impactar, obviamente, nisso, né? Como as questões de avanço tecnológico, né, de comunicação através de redes sociais, assim. O que para ti chama mais atenção como as características do trabalho nesse nosso momento histórico? Cara, assim, eu acho que, bom, se você não é herdeiro, você vai trabalhar para se manter vivo, né? Então, se a gente for pegar, assim, historicamente, os nossos ancestrais, né, a gente trabalhar fazia com que você se mantivesse dentro do grupo que sobrevivia. Então, da Idade da Pedra, a Revolução Agrícola, as mudanças da Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, muita coisa mudou, né? Então, a gente deixou de viver em um grupo pequeno, em que todo mundo estava trabalhando para manter essas pessoas aqui vivas, que existia um senso de cooperação, de conexão com esse propósito de sobrevivência. E hoje a gente vive em um grupo gigantesco, que a gente está cada vez mais desconectado com esse senso de comunidade, pertencimento, com a tecnologia especificamente, né? A ideia era de que você estivesse mais conectado e de que você pudesse, inclusive, trabalhar menos. Mas acontece que a gente tem um dado de que desde 1970, as horas de trabalho semanais, na verdade, elas têm aumentado e não diminuído. E daí, o que me parece é que algumas pessoas estão trabalhando menos e outras estão trabalhando mais. Uhum. Então, um exemplo clássico disso, né, são os entregadores aí de delivery, que hoje você pede uma comida na sua casa, um cara estranho que você nunca mais vai ver entrega, você não tem conexão nenhuma, com essas pessoas. Aqui em São Paulo, por exemplo, vão te entregar um sushi às 3 da manhã, né, mas a que custas? E daí me parece que o modo como o sistema está se organizando hoje é meio que para garantir a sobrevivência de algumas pessoas, né? Então, essa é um pouco da minha visão. Por um outro lado, também, eu acho que, assim, na sociedade ocidental, a gente também é criado a partir de uma ética paternalista cristã, né? Então, o trabalho é visto como uma virtude moral. Então, é como se trabalhar fosse quase uma medalha aí de honra ao mérito, né? E mesmo quando a gente tem o que é necessário para viver, né? Para ter uma vida boa, a gente ainda é direcionado para conseguir mais, para acumular, né? Direcionados simplesmente por essa acumulação, porque parece que isso está relacionado a uma importância social. Então, a gente busca ser visto, validado e aceito pelo que a gente tem, mas talvez não por aquilo que vai na direção de construir uma vida significativa pra gente. Faz sentido para vocês? Demais, demais. Eu até tenho um texto escrito sobre isso, né? É, Sim. mas para mim isso é muito marcante, assim, né, Isa? Como quando a gente trata dessa experiência mais material, né, como você descreveu, como às vezes a gente vai se deparar com uma discrepância muito grande, assim, né, em que no mesmo contexto você vai ter pessoas convivendo em que vão estar lutando ali para garantir o mínimo e outras pessoas vão estar, sei lá, muitas vezes tendo tudo que precisam sem ter necessariamente um esforço associado a isso, a esse contexto de desigualdade social também, muitas vezes, e do valor monetário, dessa questão de posses e condições mesmo, se relacionando ao valor que as pessoas têm como indivíduos, assim, né, como seres humanos mesmo. E pensando assim, né, Isa, do ponto de vista mais
da psicologia, né? Porque afinal de contas a gente entende que essa é uma realidade social, histórica, e tem muitas ciências, né, que se dedicam a entender isso melhor, a propor intervenções, a propor análises como economia, sociologia, antropologia. Do ponto de vista da psicologia, tu sente que essa realidade, essa experiência de desigualdade social, essa realidade dessa pressão material em torno da vida das pessoas, isso afeta a nossa subjetividade? Bom, com certeza, né? Não tem como desassociar. A partir do momento em que a gente faz uma análise baseada só no social ou só no individual, as soluções ficam incompletas. A gente precisa se lembrar aí dos três níveis de seleção, né? Eu acho que particularmente, assim, na clínica, a gente precisa considerar os recortes sociais para fazer uma análise individual. Por exemplo, né, saiu uma reportagem em 2021 do jornal Globo, falando que a polícia estava investigando um caso de uma empresa que estava orientando que pessoas, abre aspas aí, gordas e gays, fecha aspas, não fossem contratadas. Então a gente precisa lidar com essa realidade desses recortes sociais, né? Eu acho que o desafio da psicologia é justamente navegar entre entender as limitações, acolher e validar o sofrimento, com uma boa dose de abertura, né? Trabalhar em cima dos valores e ações comprometidas. Eu acho que quando a gente cai em um aspecto que é só social, é muito possível que a gente caia em um ceticismo, um discurso meio desesperançoso de que não dá para mudar nada. Mas, olhando para dentro da realidade da psicologia, a partir do momento em que a gente cria espaço para se libertar de certas regras mesmo diante dos desconfortos, a gente pode entender o que está no nosso controle e agir, né, de forma comprometida, mudando a realidade à nossa volta. Exato, falou sobre os três níveis de seleção. Para quem está nos ouvindo, se não está com eles na ponta da língua, quais são os três níveis de seleção? Então, a gente tem aí um nível filogenético, né, em que a gente está falando aí de aspectos biológicos mesmo, né, da evolução aí da nossa espécie. A gente tem o ontogenético, né, o segundo nível de seleção, que é da nossa própria história de vida. E a gente tem o terceiro nível de seleção, que é o nível cultural, né, então a gente vai falar de aspectos mais amplos. Perfeito, perfeito. E uma das coisas que passou pela minha cabeça quando eu estava te ouvindo, assim, na tua resposta, né, e depois o João também trouxe um pouco disso, assim, da questão de acumulação, né, de bens, de capital, de enfim, porque uma coisa que me ocorreu, assim, claro que uma coisa não é totalmente separada da outra, né, mas de como, no contexto histórico que a gente vive, tem um outro tipo de acumulação, que é essa acumulação de reconhecimento, de atenção, que às vezes está sendo bem monetizada, né? Mas outras vezes não, né? Que é a acumulação de likes, né? Que é a acumulação de seguidores, né? E eu tenho uma filha, ela tem 5 anos. E às vezes ela olha para mim e diz: Papai, quantos seguidores tu tem? E daí eu digo: Eu tenho 2.500, filho. Ela não sabe Uhum. contar até 2.500, ela não tem ideia de quanto é. Daí ela fala assim: é muito. E eu pensando, bom, depende com quem que tu tá comparando, né? Mas assim, então assim, é uma criança de 5 anos, né, que tem a perspectiva de que ter seguidores é algo muito legal. E assim, eu nunca falei com ela sobre ter seguidores, nem sobre ter redes sociais, né? É algo que ela aprendeu assistindo desenho e talvez através da escola, com pares, ou até talvez com professores, enfim. Mas, tipo, mas não, ela tem 5 anos e ela tá preocupada com o número de seguidores, assim, né? Enfim, e eu trago um pouco disso também, porque também é algo que, na minha, não sei como é que é pra vocês isso, mas na minha experiência é o tipo de coisa que eu fico pensando assim, putz, isso não é o mais importante, isso não é o que eu tô buscando, assim, como essência quando eu tô na rede social, mas para mim é muito difícil fazer um post que eu fiquei animado e achei, pá, esse post é legal, acho que a galera vai curtir. E não ficar olhando para ver se as pessoas curtiram ou não curtiram, para ver se elas compartilharam ou não compartilharam, né? Então, assim, mesmo notando isso e sabendo que não é esse o meu valor, é muito difícil para mim me desapegar, assim, né?
E, de novo, estou trazendo a partir da minha experiência, do que eu vejo na minha filha, mas Uhum. para te ouvir, para ouvir o João, enfim, se vocês entendem que isso faz parte desse mesmo mecanismo que historicamente está presente, né, anteriormente de outras formas de acumulação, vamos dizer assim, esse ainda é o mesmo mecanismo, tem mecanismos novos em jogo aqui. É isso, né? A rede social ampliou muito a quantidade de pessoas que a gente tem contato, né? E daí não basta a validação das pessoas que estão aqui à nossa volta, né? As pessoas que talvez sejam importantes para a gente começa a prestar atenção, né, também nesse grupo maior, na validação desse grupo de forma mais ampla, né? E é um pouco injusto até, né? Porque a gente começa a entrar numa lógica de comparação, cobrança e competitividade, e às vezes, cara, é isso, nem faz muito sentido, né? Não é isso que a gente está buscando, mas é complicado mesmo o mundo das redes sociais. Eu fiquei pensando muito em RFT, assim, Márcio, enquanto você estava falando, né? Que Como. surpresa, João! Nunca imaginei que tu estivesse pensando nisso. Sempre. É, é, mas a forma mesmo como esse tipo de dispositivo, né? De likes, de compartilhamentos, de número de seguidores, assim. Como, né, todos nós aqui chegamos a viver uma época sem smartphones, sem redes sociais assim de larga escala, sem internet ou com internet de escada, né? Talvez algumas pessoas que estejam escutando a gente possam ser um pouco mais novas assim, mas é muito curioso como isso que hoje exerce um poder tão forte assim sobre o nosso comportamento, até pouco tempo atrás não existia assim, né? Essa coisa do o próprio, digamos, controle social era exercido de outras maneiras, né? Eram outras instituições talvez ficavam responsáveis por isso. Hoje está tudo muito intermediado assim por esses dispositivos, né? E eu acho que, por exemplo, pensando em profissionais como nós, que muitas vezes usamos as redes sociais também como meio de trabalho, né? Como divulgação do nosso trabalho, como meio para networking, como meio para, enfim, para quase tudo é muito difícil mesmo não vincular o nosso valor a, por exemplo, o quanto que meu post irritou, o quanto que as pessoas estão gostando disso que eu escrevi, etc, né? É uma coisa que fica tudo muito misturado, assim. E quando eu trouxe isso, eu trouxe até de uma forma mais geral, né? Não relaciona diretamente com o trabalho, mas na minha cabeça eu estava pensando muito nisso, né? Até estava ouvindo um podcast sobre tecnologia esses tempos, e o pessoal que apresenta estava comentando sobre isso, assim, que o Instagram, por exemplo, está virando a rede social dos profissionais, né? E que, inclusive, a qualidade de mídia, a qualidade gráfica, assim, né, do design, que as pessoas muitas vezes usam faz com que o usuário que ia postar a foto do que tá, sei lá, comendo aqui no horário do lanche, ele já fique inibido, quando muito ele faz um story disso, né, para que não permaneça lá, porque ele tá sempre olhando e naturalmente muitas vezes enquadrando de forma comparativa, né, o que ele tá vendo de pessoas que estão fazendo isso profissionalmente, assim, né? E que outras redes têm outras batidas quanto a isso, né? Assim, não são tão redondinhas nesse sentido e tal, e o Instagram parece cada vez mais assim. Não sei se é assim para todo mundo, pelo menos, mas para mim, sim, né? Eu só vejo psicólogo quase, né? No meu Instagram, Uhum. assim. E de como acaba sendo mais uma faceta do trabalho, inclusive, às vezes um trabalho depois do trabalho, né? Um trabalho que tu não considera trabalho, porque, sei lá, tu não tá vendendo diretamente um produto ali, talvez, e tal, né? Mas que ainda assim tu tá levando isso pro teu dia a dia, né? É isso, é uma das formas de precarização, né, do nosso trabalho, porque é justamente isso, né? A gente está trabalhando para a rede social, claro que a gente tem benefícios indiretos, né, de conseguir networking, de conseguir clientes e tudo mais, mas é de fato um trabalho a mais, né? Não basta a gente se formar, a gente ir atrás de conseguir conhecimento técnico, supervisões e tudo mais. Você ainda assim precisa dar um jeito de vender ali dentro da rede social, irritar, né? E muita gente compartilhar. Causar É inveja. difícil. Exato.
Mas é curioso, né? Eu tava, hoje, antes da gravação, eu tava olhando meu Instagram e um colega, psicólogo, ele tava apresentando um curso de redes sociais, né? Que ele tava ofertando, assim. Não vou citar o nome, mas de qualquer forma não é uma crítica pessoal, né? Uma pessoa que acho que faz um trabalho bem legal, assim. Mas na divulgação, uma das coisas que ele falava, um dos módulos, talvez, ou dos conteúdos do curso era trabalhar para a rede social ou fazer a rede social trabalhar para a gente, né? E eu olhei isso e eu pensei, cara, tu vai trabalhar para a rede social de qualquer jeito. A pergunta poderia ser trabalhar para a rede social ou trabalhar para a rede social, né? Assim, porque claro que ela pode trabalhar para a gente também, mas tu nunca deixa de trabalhar para ela, em nenhuma hipótese. Uhum, exato, exato. Ao menos que você seja o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk, aí sim, aí você tem uma rede social para trabalhar por você. Exato. Mas Isabela, e tu até entrou já um pouquinho nisso, mas para a gente ampliar. E tu acha que a ACT é um bom modelo para nos ajudar a ajudar os nossos clientes, as pessoas com quem nós trabalhamos, seja na clínica, seja em outras áreas da psicologia, frente a esse cenário, esse contexto atual do mundo profissional, do mundo do trabalho? Acho que a gente pode falar sobre isso de duas perspectivas. De uma perspectiva mais organizacional, então hoje a gente tem treinamentos em arte dentro das empresas, que daí eu acho que pode contribuir muito mesmo para gerar mudanças. Opinião minha, né? Eu acho que esses treinamentos teriam que acontecer para os cargos de gestão inicialmente, porque hoje é muito comum você ver nas empresas eles fornecem treinamento de mindfulness, aí oferece treinamento, terapia, né? E na verdade continuam com práticas exploratórias. Uhum. Então, a gente pode cair facilmente num discurso de patologização, né, de vitalização ali do problema, do tipo, faça sua terapia, sua yoga e sua meditação, e a gente está lavando as nossas mãos, se vira. Então, eu acho que o treinamento, ele pode ser muito válido se a gente puder olhar para quem é que vai criar contexto, né, para que a gente tenha, por exemplo, solução de problemas baseada em valores dentro dessa organização. Agora, falando a nível individual, eu acho que a arte tem muito a contribuir, porque o foco acaba sendo não na redução, né, dos sintomas, mas sim em decidir o caminho da nossa experiência, né, quem você quer ser, que vida que você quer construir. E daí eu acho que a arte ajuda a gente a navegar por essas adversidades, né? E assim, eu vejo a arte fazendo a diferença na vida das pessoas que eu atendo também, né? Então, é muito legal acompanhar o processo de pessoas que tá junto com a gente, assim, entendendo que, cara, você não tá quebrado. A gente pode ser um ser humano imperfeito, que não é uma empresa que precisa produzir o tempo todo e gerar lucros o tempo todo, né? Então, eu vejo isso na prática, né? Isso aconteceu na minha vida também, então eu tenho uma experiência pessoal do quanto a arte foi importante para produzir diferença na vida das pessoas. Eu fiquei pensando até, né, já citou aí a EFT, e se a gente puder fazer um pouco um link, né, sobre esses aspectos históricos, sociais, né, culturais, e como a gente acaba internalizando algumas narrativas, né, que a gente cria sobre a gente mesmo, para criar aí um senso de identidade, que é importante. Se, por exemplo, a gente cria uma narrativa de que eu sou uma pessoa determinada que trabalha para conseguir aquilo que quer. Eu posso, para ser coerente com essa narrativa, né, eu posso começar a não dar espaço para descansar, para Uhum. fazer coisas que eu amo, né, para fazer qualquer coisa inútil que seja. Então, eu acho que a ACT contribui muito com todas essas questões. Sim, sim. E uma coisa que eu acho que trazer esse tópico para o podcast me faz pensar também, Isa, é, por exemplo, hoje eu atendo um público principalmente de adultos, né? E também dou supervisão para algumas pessoas, basicamente em casos de adultos, né? E
como é frequente, né, que as pessoas tragam queixas relacionadas a trabalho. Assim, é óbvio, trabalho faz parte da vida das pessoas, então, inevitavelmente, isso é pauta para terapia também, né, como qualquer outra experiência. Mas para mim é muito evidente, assim, como isso se torna um tema principal de muitos atendimentos, né? Muitas vezes as pessoas iniciam acompanhamento terapêutico devido a questões de trabalho ou iniciam devido a outras questões, e em algum momento essas questões de trabalho tomam o palco principal. Então, me parece que nós, aí falando um pouco da minha experiência pessoal, e talvez vocês possam me dizer se com vocês é parecido, né? Eu imagino que talvez trabalho, se não for a principal, é tipo top 3 demandas nos meus atendimentos clínicos, assim, né? Junto talvez com relacionamentos interpessoais, afetivos e coisas assim. Mas é incrível como as pessoas têm muitos problemas com o trabalho, né? Trabalho dá muito trabalho, né? Uhum. Mas sabe, e muitas vezes as coisas começam a interagir, né, entre si. Então, por exemplo, pessoas que chegam com uma demanda de relacionamentos interpessoais, mas na verdade, do tipo, a pessoa tá passando 14 horas trabalhando, e daí é óbvio que ela vai ter um problema com a família, com os filhos, com, os cônjuges aí, né? Então, acaba que as coisas estão interagindo aí entre si. Sim. Sim, total. E uma das coisas que, e te ouvindo, me faz pensar, João, claro que a nossa mente é capaz de relacionar tudo com tudo e transformar qualquer coisa num problema a ser resolvido. Mas o trabalho parece um tópico, assim, um contexto muito favorável para ser visto como um problema a ser resolvido, né? Como é que eu resolvo os meus problemas com o trabalho, né? E juntando com o que a Isabela dizia sobre as questões, por exemplo, treinamentos e serviços até, né, que uma empresa, por exemplo, pode oferecer, né, mas não é só oferecer, é como oferece, em que contexto e se isso é coerente, né, com a, sei lá, a cultura empresarial, por exemplo, porque senão pode virar uma coisa, e até a gente, né, como clínicos também, assim, corre esse risco, às vezes, de entrar um pouco nisso, virar aquela coisa de. Vou usar um exemplo aqui, eu andei maratonando documentários sobre guerra nos últimos tempos aí. Então é o que está na minha cabeça, eu acho. Que é tratar, né, um combatente do seu trauma, né, de guerra para que ele volte para o front, né? O objetivo de Uhum. tratar é levar ele para o front de volta, né? E não outros objetivos, sei lá, potencialmente mais nobres, quem sabe, né? E que aqui a gente também corre um pouco desse risco, né? Ajudar essa pessoa a não entrar em burnout, né? Tipo, claro que a gente não quer que ele entre em burnout, né? Mas se o que a gente estiver fazendo é ajudar a pessoa a ficar com o nariz 1 centímetro acima da água para que ela não entre em burnout, mas estiver sempre, né, ali muito no limite disso, será que isso realmente é flexibilidade, né? Será que isso realmente é o que ela está precisando? Será até que, como nossa mente pode fazer o que quiser, eu posso, né, lucubrar um pouco aqui. Será que até para algumas pessoas não seria melhor, então, botar o nariz para baixo d'água, ver que está se afogando, para quem sabe sair, né? Do que se a gente ficar simplesmente ajudando a ficar 1 centímetro com o nariz para fora d'água. Exato, exato, total. Mas é interessante porque eu vejo assim na minha prática, desde as pessoas elas chegam com essa demanda de que elas querem saber o que que elas precisam fazer para dar conta de tudo aquilo que está acontecendo e elas querem dar conta de tudo, né? Do trabalho, das relações, de como você está se mostrando para os outros, uma sobrecarga muito grande, né? O Tourinho, ele tem aquele livro Subjetividade e Relações Comportamentais. E ele fala, né, que o quanto, a partir do momento em que a gente começou a focar muito nos nossos projetos pessoais, né, a gente está muito focado em conseguir mudar a nossa realidade pessoal, a gente começou a ficar mais alheio às necessidades da comunidade, né, como um todo. E o que acabou acontecendo é que o, a gente começa a ter essa narrativa de que a gente precisa de fato dar conta de tudo sozinho. Porque a gente começou a ficar mais alheio, né, à comunidade. Então,
a pessoa chega para terapia com esse relato de que ela precisa dar conta de tudo, sozinha. É isso, é meio que para continuar na guerra, né? Como é que eu vou fazer para poder voltar pro front? E às vezes, né, surgem aquelas coisas assim do tipo. Às vezes até explicitamente, às vezes é implícito, às vezes é explícito, assim, né, de um cliente, assim, chegar e te perguntar, assim, tá, o que que eu faço com essa situação aqui do meu trabalho, né? Sei lá, tô sendo muito demandado, ou tô com algumas dificuldades, tem algumas coisas que eu queria que estivessem acontecendo que ainda não estão e tal, né? E eu, quando eu sinto que eu tô mais centrado e mais corajoso, assim, né? É o momento em que geralmente eu consigo dizer para os meus clientes, exceto aqueles que são psicólogos, em que aí poderia ser a coisa é um pouco diferente, porque daí eu conheço esse mercado, né? Mas, mas para os outros, eles dizem assim, não faço a menor ideia. Se tu não sabe, tu imagina eu que não trabalho com isso, né? Que não conheço o mercado, não conheço teu dia a dia. Porque às vezes a gente é fisgado por isso também, né? Tá, tu já pensou nisso, já pensou naquilo, né? Quando a gente vê, a gente tá tentando oferecer solução que tem uma mente na nossa frente que provavelmente é muito melhor do que nós, né? Para encontrar soluções para aquele contexto no qual ela tem experiência de vida, né? E nós não temos, assim, né? Mas, de novo, é algo que angustia a pessoa de tal forma que às vezes também, né? Quando a gente vê, a gente tá tentando Uhum, resgatar, assim, né? uhum. Eu também me vejo angustiada, muitas vezes, junto com as pessoas que eu atendo. É difícil mesmo. É, isso que vocês estão pontuando agora me faz perceber quão importante é para a gente ter uma percepção realmente contextualista assim, dos fenômenos clínicos, né? Porque se a gente assume simplesmente rigidamente uma noção de melhora, que é do tipo assim, ah, não, melhor é a pessoa se livrar do burnout, reduzir esses sintomas do burnout, né? Coisas assim, a gente incorre no erro justamente de promover um processo no curto prazo de apaziguação de algum tipo de incêndio ali, mas que no longo prazo isso pode prejudicar a vida dessa pessoa ainda mais, né? Então, talvez, como o Márcio colocou, às vezes uma crise numa situação como essa é exatamente o que a pessoa precisaria, na verdade, para entender que, putz, esse contexto não é sustentável, né? Talvez uma mudança de uma magnitude maior seja necessária, né? Quando possível também. Eu acho isso bem interessante. E eu não sei como é que é para vocês, mas eu entendo que, por exemplo, quando eu já me deparei em alguns momentos com esse tipo de situação, né? Que eu acho que vem um pouquinho disso que eu estou comentando agora dos dilemas que as pessoas têm ou para sair de um emprego, ou para mudar de carreira, ou para escolher algo específico numa profissão, né? Essas tomadas de decisões sobre trabalho, essas mudanças também que muitas vezes as pessoas passam relacionadas ao trabalho ao longo da vida, podem ser momentos muito desafiadores, assim, também, né? Envolvem muitas emoções, envolvem muitas regras, envolve muita incerteza, e nisso eu sinto também que nós da psicologia, da terapia da aceitação e compromisso, conseguimos contribuir um tanto, né? O que é que vocês acham? Eu sinto que é um pouco parecido com término de relacionamentos também. Então, é meio que passar um pouco por esse mesmo desafio. Eu vejo que muito nessa linha do que vocês falaram, tipo, às vezes a pessoa acaba se encontrando em um modo de vida em que ela já abriu mão de tantas coisas para permanecer, né, seguindo aquelas regras e dentro daquele trabalho, que a partir do momento em que ela começa a perceber que essas coisas estão ruindo, né, que tudo está caindo, ela também vai entendendo que talvez ela queira outras coisas da vida que não só o trabalho. Enfim, eu acho que a gente tem bastante a contribuir com esse momento de angústia, que é tomar essas decisões. Eu acredito que é muito na experiência mesmo, que também a gente vai entendendo o que faz sentido pra gente ou não, né? Então, acho que nesse sentido a ACT contribui bastante. Posso trazer um exemplo pessoal aqui? Eu me desliguei agora em março da universidade na qual eu trabalhava há 13 anos. Uhum, E foi um processo, assim, né, até chegar a esse momento, assim, que envolve muitas das coisas que foram citadas, assim.
que quando eu estava lá na graduação em psicologia, em determinado momento, ali, sei lá, na metade do curso, mais para o final do curso, eu pensei, olha, eu gostaria de ser professor. E aí eu pensei, eu gostaria de ser clínico, isso eu já sabia há mais tempo, né? Assim, gostaria de ser clínico, gostaria de ser professor. Aos 22 eu me formei e comecei a trabalhar com psicologia clínica. Aos 25 eu me empreguei como professor universitário pela primeira vez. Aos 26 eu estava dando aula na universidade em que eu tinha estudado, que era o que eu sonhava, que era o que eu idealizava. Tá, e aí? A Uhum, vida não era um sonho, apesar de ter várias coisas legais, assim, tipo, eu fui bastante feliz nessa jornada, assim. Só que 13 anos depois, tipo, tá, eu posso querer outra coisa agora? Eu quis isso por um tempão. Tipo, era o meu plano de vida, assim. Daí eu fiquei feliz pra caramba quando eu conquistei, porque parecia assim, pá, agora, inclusive, fonte de muita ansiedade, porque quando eu fui contratado, né, eu fui contratado com um contrato temporário, e daí era uma coisa tipo assim, ah, eu tenho que agarrar com unhas e dentes, eu tenho que conseguir ficar. Aí eu fui contratado. Bom, agora tem que conseguir não ser demitido. Né? Demorou uns anos, né, até ganhar essa segurança de que, tá, não, tá, eu trabalho aqui mesmo, né? Eles não se enganaram, né? Simplesmente assim, me botaram aqui meio sem querer. Eu realmente trabalho aqui, o pessoal gosta de mim, né? E só que o tempo passa, a vida muda e eu poder olhar assim para que tem outros planos que eu gostaria de executar na minha vida que não estavam na minha perspectiva dos 20 e poucos, assim, eu não tinha esses outros planos, eles surgiram depois. Mas ao mesmo tempo dá um medo do caramba, assim, que acho que muitos professores universitários têm às vezes quando eventualmente pensam em sair, que é, tá, e aí? E se eu não conseguir um outro emprego tão bom quanto esse depois, ou se eu for me dedicar como autônomo exclusivamente, não me sair tão bem e tal. Acho que esse é um medo bastante comum para quem tem um emprego CLT, né, e pensa em abandoná-lo de alguma forma. Mas por outro lado, assim, também é uma coisa de, tá, e se eu me arrepender, né? Porque, de novo, era o meu sonho, eu cheguei até aqui, e se depois eu me frustrar e não era isso, não sei se tem caminho de volta, né? Dá até para bater na porta lá, mas não sei se vai estar aberta, né? Então, uhum, então sim. assim, de como isso Mas tem a ver com sabe, essas narrativas que tu falava, né, Isabela? sim. Mas sabe que quando eu fui sair dos atendimentos de crianças e famílias com desenvolvimento atípico, a coisa que mais passava na minha cabeça era do tipo assim, cara, eu vou morar debaixo da ponte. Tipo, não vai dar certo esse negócio. Foi exatamente isso, assim, eu passei por uma trajetória de... Eu comecei a trabalhar aos 19 anos com isso, daí eu cheguei, trabalhei por 7 anos dentro da mesma área. Eu cheguei num cargo de coordenação, né, de supervisão de casos. Eu cheguei lá e falei, putz, parece que não é isso, parece que eu quero falar sobre outras coisas, estudar outras coisas, enfim, ter contato com outras coisas. E foi, assim, um período de muita angústia nesse sentido, porque eu, cara, é isso, né? Vamos lá, mas correndo o risco de repente, estar morando debaixo da ponte. Mas foi bem parecida essa experiência. Tu falou, agora tu falou sobre isso, Isabela, de morar embaixo da ponte, fiquei pensando nisso também, assim, né? Claro, tentando ter todo o cuidado de que a gente mora num país muito desigual, com muita pobreza, e que a gente sabe, né, que até determinado ponto, ter dinheiro se correlaciona com felicidade, né? Menos do que geralmente nossa mente acredita, né? Essa correlação não se sustenta depois de determinado valor, né? Mas até determinado valor, sim, né? Então, de novo, não quero que soe que é uma situação tranquila, né? De que dá para estar tudo bem estando numa situação, né, precária em termos, né, sociais. Mas ao mesmo tempo eu já acompanhei e agora ouvindo aqui eu lembrei de um episódio específico assim de uma pessoa que eu atendi muito tempo atrás assim e que em determinado momento da terapia se propôs a fazer uma mudança de carreira assim de vida que ia levar a ter muito mais dificuldades financeiras e a pessoa sabia que ia levar a ter muito mais dificuldades financeiras e que no primeiro momento eu como terapeuta me vi resistindo a essa ideia da pessoa, da minha cliente. Porque eu fiquei, será?
será que dá para correr esse risco, né? Tipo, parecido com o que eu tô falando sobre mim agora, né? Minha mente fez a mesma coisa. Mas no caso, tá, essa mudança não interferiu tanto assim no meu planejamento, né? Mas eu tive o medo, né? E ali eu tive o medo pela cliente, né? De que isso fosse um problema para ela. Só que no caso dela, de fato, então isso aconteceu, porque pelo menos no curto prazo isso era uma mudança, digamos assim, previsível, né? E ela ficou muito, 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 muito mais feliz. Então, ok, de novo, nós Uhum. estamos falando de uma situação de miséria, né? Mas assim, mas que às vezes ganhar menos, né? Ainda assim pode nos fazer mais feliz. Se a gente está mais Uhum. feliz com o que a gente faz. Uhum. Mas eu também tenho é, uma experiência atendendo um caso assim também. Que a pessoa, ela, na verdade, ela trabalhava em dois empregos para sustentar um certo padrão de vida. E daí ela deixa um desses empregos, sabendo que a qualidade de vida da família dela como um todo vai diminuir. Então, teria um impacto, inclusive, na família. Mas quando ela se deu conta que, cara, eu vou poder ver um filme à noite com os meus filhos, tipo, eu vou poder jantar, sentar na frente do computador. Cara, fez total diferença, apesar de estar ganhando menos. Hum. Uhum. Sim. Aí a gente vê onde é que o valor reside, né? Será que o valor está só no dinheiro? Será que o valor está, por exemplo, em ter tempo de qualidade com as pessoas que você gosta, coisas assim? Como essa fusão, né, com a ideia de que vai faltar dinheiro nos dificulta, às vezes, né, ter clareza do valor, assim, ou se engajar nele, porque às vezes até tem clareza, mas o medo é tão grande que a gente não engaja, né, não caminha nessa direção, assim. Mas agora, vamos para uma pergunta potencialmente polêmica. Vamos ver se vai ser polêmica. É até a última que eu tenho aqui na minha pauta. Mas vamos lá. Que é assim, ó. E a gente? A gente está falando do mundo do trabalho, o trabalho dos nossos clientes, mas assim, e a psicologia nessa história? Então, assim, a psicologia frente ao mundo do trabalho, assim, como é que nós estamos sendo impactados por isso? Pois é, a gente não está imune, né, a essas coisas. Quando eu olho para Vocês não estão psicologia, imunes? Só eu? ensina pra gente aí. É, quando eu estava pensando assim, né, em psicologia, acho que nas áreas, as áreas da saúde como um todo, é uma profissão muito vista como uma profissão de cuidado com o outro, né? A tal da psicologia por amor. E eu acho que é fácil a gente se perder nessa de vista, perder de vista os nossos limites, né? O autorrespeito, o autocuidado mesmo. Então, acho que é importante a gente estar atento a essas coisas. Acho que a gente falou um pouco sobre a questão do impacto das redes sociais. Eu acho que isso, olhando para minha experiência mesmo, eu acho que isso acaba tendo um impacto importante mesmo. Muitas vezes eu me vejo nesse lugar de, cara, tem que postar, tem que mostrar que tá fazendo, tem que mostrar que tá atendendo, né? Posta aquela fotinha ali na frente do computador. Eu vejo que a gente cai também essas dinâmicas aí, né? Até o João publicou um texto hoje, né, na Comportes, falando sobre a tentativa da Agora eliminação da já não é mais insegurança. hoje, já faz umas semanas que ele publicou. É, Verdade. esse episódio está sendo gravado no dia 12 de abril, né? Então você deve 12 de estar abril. escutando um tempinho aí depois. Isso. Que eu acho que descreveu bastante nesse texto um pouco dos impactos dessa realidade, né? Eu acho que eu já venho pensando sobre isso há bastante tempo, né? O meu primeiro texto na coluna também tocou um pouco nesses aspectos, né? Acho que isso que você pontuou, Isa, de que a psicologia é vista como uma profissão de cuidado, e isso muitas vezes leva a gente a ultrapassar nossos limites, né? Acho que eu já vi, talvez até já tenha vivenciado um pouco disso, de realmente colocar uma condição de trabalho que não é confortável para gente, que não é sustentável para gente, mas meio que manter aquilo por se ver nesse dever de cuidar, de prover de alguma forma isso, né? Quando na verdade muitas vezes nós somos apenas indivíduos ou no máximo uma classe profissional, a gente não tem
todo esse poder para carregar o mundo nas costas ou salvar todo mundo, né? Mas essa é apenas uma das dinâmicas, né? E uma das armadilhas possíveis, né? Eu acho que hoje também existe uma certa idealização de quem que o psicólogo ou quem que a psicóloga deveria ser, né? Então, às vezes com certo apelo estético, às vezes com certo apelo teórico, é uma coisa muito que tem meio que um padrão ou uma norma não explícita, assim, mas que acaba impactando muitas pessoas, né? Porque não são todas as pessoas que conseguem ter o padrão de vida e a dinâmica de vida que sei lá, que um influencer de psicologia que tem 100 mil seguidores no Instagram consegue ter, né? Então, muitas vezes, se você toma isso como meta, não, você pode tomar isso como meta, mas talvez, a depender de como você se relacione com isso, isso pode trazer muito sofrimento também, né? Na medida que a gente individualiza esses processos, na medida que a gente entra num discurso meio meritocrático, que isso é algo que, incrivelmente, ainda existe mesmo no nosso campo, né? Então, acho que todo esse contexto sinaliza muito para essa experiência de insegurança, assim, que é criada em muitos dos nossos colegas, em nós também, em muitos momentos de será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu sou um bom profissional? Será que eu dou conta? Será que eu sou um impostor? Né? A famosa síndrome de impostor que muitas vezes o pessoal comenta. Então, acho que realmente tem muitas armadilhas assim nesse percurso, por várias questões. É, a rede social, ela fomenta muito isso, assim, porque na rede social parece funcionar muito bem. Tô tentando fugir da expressão que eu pensei em usar, acho que a maioria vai pensar na expressão que eu pensei em usar, mas assim, usando um termo mais bonito, assim, para estabelecer regras para os outros, né? Então, assim, estabelecer o que que os outros devem fazer, o que que é certo, o que que não é, o que que dá dinheiro, o que que não dá, em que tipo de xícara devemos servir café para os nossos clientes, né? Coisas do tipo, assim. Então, assim, quando a gente começa a entrar nesse campo de novo, né, isso no algoritmo da rede social ali, parece fazer muito sucesso, então é bastante complicado, porque a pessoa que faz, ela, ela tem resultado, né? A pessoa que faz aprendendo também o que, que dá resultado ou não, né? E quando tu é uma pessoa que te dedica muito a isso, é claro que tu quer resultado, né? Uhum. Tu estabelecer muita regra parece ser muito reforçador, né? E ao mesmo tempo, para quem está recebendo esse monte de regras, às vezes muito descontextualizado, porque a rede social sequer reforça a que tu contextualize bem as coisas, né? Porque daí tu precisa de muitas palavras e muitos segundos, né, para isso. Tu acaba muitas vezes, né? E o João, então, recentemente escreveu esse texto no portal Comporte-se, né? A gente falou dos textos do João, não falou onde encontrá-los hoje, né? Mas tão ótimos os textos do João, vocês podem encontrar lá. Falou bastante, né, João? Você tocou nesses pontos, assim, né? De como isso é potencialmente gerador de insegurança, né? Porque tem regra para tudo, né? Tem regra para como eu devo me vestir, para que tipo de sotaque eu devo ter ou não ter, né? Para que tipo de xícara eu devo usar, para que. E, de novo, né? Moramos num país gigantesco, né, com uma desigualdade muito grande, mesmo entre pessoas que têm ensino superior completo, né, assim, que oferecem Uhum. serviços para pessoas em condições muito diversas e pessoas, né, que vêm de contextos sociais muito diferentes e tal, e tudo isso né, passa a régua, é isso aqui agora, né, tipo assim, vale para todo mundo, e se tu não tá fazendo, tá errado. E isso vem desde na minha perspectiva, né? Assim, mas eu vejo isso assim desde esses aspectos, vamos dizer assim, mais, sei lá como chamar, talvez comportamentais ou interpessoais, assim, né? Daquilo que é observável, que o cliente vê, né, na figura do seu terapeuta e no ambiente, até os elementos técnicos mesmo, né? Assim, venha ser o terapeuta que tem todas as respostas para todas as perguntas, né? Esquece tudo que tu viu na faculdade, que agora eu vou te ensinar como fazer isso, né? Então, aquela coisa de ficar sempre alimentando a ideia de que na faculdade tu não aprendeu nada, que todos os teus professores eram muito ruins,
e obviamente falo com isso com irritação, porque já me senti agredido várias vezes por essas afirmativas, né? E prometo não fazê-las agora que eu não estou na universidade, né? De não mandar ninguém esquecer o que aprendeu. A pessoa ficou 5 anos lá, mas esquece tudo que eu vou te dar um curso aqui de 12 horas e aí tu vai aprender a atender todo mundo. Eu brinco que as redes sociais me deixou meio ET Bilu, assim, do tipo, busque conhecimento o tempo todo, sabe? Porque é isso, o tempo todo tem alguém te vendendo uma coisa que vai mudar a sua vida e resolver se você vai saber todas as respostas. Que quem vende naturalmente é reforçado pela tua compra, não pela tua aprendizagem. Né? Uhum. Então assim, claro que, de novo, eu também, né, como professores, em geral, né, os professores têm valores relacionados à aprendizagem, né, mas quem está vendendo, que às vezes é a pessoa física, né, diretamente, às vezes não, né, às vezes tem todo um outro contexto, né, por trás, assim, de novo, no mundo do trabalho. Uh, a venda, cada vez mais, se tu vai assistir, se tu não vai assistir, né, então vender conhecimento é muito sedutor, mas vale lembrar, pô, eu falo isso tentando fazer autocrítica, tá, porque como acho que quase todo mundo já caí nessa de comprar curso que não conseguia assistir depois, né? Sabe o que eu fazer? A gente só aprende se a gente assiste, presta atenção e absorve, né? Comprar um monte de curso que tu não consegue ver ou ver 3 cursos ao mesmo tempo, não é lá a melhor fórmula, né, para adquirir aprendizagem, né? Dá para aprender mais, inclusive no lazer, às vezes, né? No tempo livre, descansando, né? Ou ter boas ideias nesse momento, assim, às vezes mais do que assistindo 3 cursos ao mesmo tempo na velocidade 2.0. Sim. E uma coisa que você falou me veio à mente assim, forte, Márcio. A gente tá falando um pouco aqui dentro do recorte da psicologia, que eu diria, é uma profissão até que eu não sei muito bem, né, realmente não sei como é que anda isso hoje, assim, em nível de fiscalização e coisas assim, né? Mas a gente sabe que a psicologia tem regras a respeito de como os serviços devem ser divulgados e coisas assim. E mesmo assim a gente vê essa invasão assim de um certo tipo de publicidade mais agressiva, às vezes mais instigadora de insegurança e coisas assim. E uma coisa que me parece, e isso sobretudo expandindo um pouco o olhar, não ficando só na psicologia, é que nosso contexto atual tem uma certa ética sobre venda, e é uma ética que é sem ética, basicamente. É tipo assim, faça de qualquer coisa para vender. E isso é muito complicado, principalmente com o uso dessas ferramentas digitais, que muitas vezes vão selecionar exatamente a pessoa que vai ser mais suscetível a aderir ao gatilho X, Y, Z ali. Então, do quanto isso pode marcar mesmo como a gente começa a se relacionar com tudo, inclusive com o trabalho, assim, né? Então, acho que é é uma condição também desse nosso mundo atual. Certeza. Vocês topam uma perguntinha fora da pauta aqui antes da gente ir para as nossas recomendações finais? Tava, Manda ver. enquanto a gente conversava aqui, teve uma coisa que eu pensei, né? A Isabela falava sobre como ela vê que a ACT pode ajudar, né, a gente ajudar os nossos clientes e a nós mesmos, né, nas nossas práticas, e profissão. E no meu exercício de futurologia, que não é só meu, né? Acho que tem muitos autores que falam sobre isso com muito mais propriedade do que eu. Num futuro, talvez não muito distante, vai ter trabalho para muito menos pessoas. E que ao longo de séculos, como a gente falava no início do episódio, o trabalho foi se tornando definidor de quem tu é, né? Uma parte muito grande de quem tu é, assim. E possivelmente ainda ao longo das nossas vidas a gente veja um mundo no qual um percentual de pessoas enorme não tenha trabalho, né? E isso não necessariamente, né? Tô trazendo aqui como o relato do caos, porque existem possíveis dispositivos sociais para dar conta disso, renda universal, enfim, outras, né? Assim que fogem um pouco ao nosso escopo aqui, né? Entrar nesse debate, eu acho, mas assim, então, ou seja, mesmo na condição de bem-estar do ponto de vista social, não ter trabalho, não ter uma profissão ou ter uma profissão, mas não ter uma atuação propriamente, assim, e não precisar disso para subsistência, né? É algo que, olha,
eu me preocupo com essa transição, né? Porque, enfim, culturas mudam, né, com o tempo, mas para quem vive essa transição e nasceu num mundo, né, em que o trabalho é parte do que constitui o self, assim, pensar nesse futuro em que, sei lá, 30, 40, 50% das pessoas talvez não tenham um, Uhum. em termos de saúde É, mental. eu fico pensando que, de fato, assim, acho que pode ser bastante desorganizador, né? Acho que a gente acaba construindo, inclusive, a nossa vida em volta do trabalho, né? Então, a nossa rotina é meio que estruturada em volta disso, né? A gente se organiza de uma forma geral em volta do trabalho. Então, imagino que vai ser muito desafiador, ao mesmo tempo que, em quais condições a gente está falando sobre as pessoas terem menos trabalho? Porque putz, eu não vou me lembrar agora o nome do antropólogo, mas tem um antropólogo que ele fala, inclusive, sobre que existe esse mito de que se as pessoas não trabalharem, algo muito catastrófico vai acontecer. Mas, na verdade, ele questiona, cara, e se todo mundo tiver acesso a... E aí a gente fala de renda básica, né? Se todo mundo tiver acesso ao básico para sobreviver, o que será, né, que apareceria? Que gênios aí, né, entre aspas, a gente poderia entrar em contato, porque a gente está tendo tempo para pensar e fazer coisas diferentes. Minha dúvida maior é se a gente, se a gente acaba primeiro com o trabalho ou acaba primeiro com o planeta Terra. É, mas eu tenho, não sei se é um ceticismo ou se é um conservadorismo em pensar sobre isso, assim, porque eu imagino, e também li isso em algum lugar, não vou saber agora citar a referência, né? Mas que ao longo de revoluções de trabalho que foram vivenciadas na história, assim, muitas vezes se antecipou também, né? De tipo que, depois disso as coisas vão ser diferentes, e de fato foram, né? De tipo assim, o mundo de hoje é muito diferente de como era há 20 anos atrás, e é muito diferente de como era há 40 anos atrás, e etc, né? E eu acho que as mudanças estão cada vez mais rápido, né? De tipo, há 2 anos atrás a gente não tinha chat GPT, né? Hoje em dia eu não consigo viver sem chat GPT. Então, eu não tenho muita certeza, mas ao mesmo tempo eu sou cético com relação a do tipo, isso necessariamente vai acontecer de uma maneira que seja necessariamente benéfica para todas as pessoas, ou eu acho que até mesmo não só desse ponto de vista de identidade, né? Acho que se de fato acontecer em algum momento isso, certamente essa questão de identidade relacionada ao trabalho vai ser um aspecto, mas eu temo que talvez possa não ser o aspecto mais crítico, não sei, não sei. Sim, 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 sim. Eu quis pular essa dificuldade aí, porque, bom, essa aí a gente vai mais uma hora aqui fácil. Mas sim, não, eu te acompanho nesse ceticismo, assim, né? Mas eu gostei da perspectiva que a Isabela trouxe, assim, um pouco mais otimista, talvez, que a minha, ou pelo menos aberta, né, para essa experiência, porque eu achei bem interessante, gostei muito, assim. Porque é isso, né? Mudanças acontecem, o jogo destacou isso também, e a gente nem sempre é fácil. E isso eu realmente acredito muito, né? As culturas mudam, as coisas mudam, né? E a adaptação acontece, né? As transições às vezes são mais duras, às vezes não tanto, né? Mas enfim, eu quis trazer um pouco essa futurologia aqui, e não para a gente tentar adivinhar o que vai acontecer, mas é que eu acho que é isso, né? O trabalho ele tem um impacto sobre nós na sua presença e talvez tenha algum tipo de impacto na sua ausência ou na sua ausência do jeito que a gente faz hoje, né? Porque talvez as pessoas encontrem outras formas de ser produtivas ou de, né, produzir para si mesmo, né, de outras formas, talvez até mais ricas mesmo, como a Isabel também estava colocando, achei bem legal. Se mudar para fazenda, ou então instalar Stardew Valley no computador e jogar. Exato. Eu ia dizer, me dá uma outra opção, mudar para fazenda, para mim não vai dar. Mas é isso, pessoal. Estamos encaminhando aqui para o final. Isabela, recomendações finais
do que tu quiser, literatura, vídeo, técnico, pop, o que tu achar interessante aí de deixar para os nossos ouvintes para se aprofundarem um pouco mais no tema, seja de uma forma técnica ou não tão técnica assim. Uhum. A primeira coisa que eu pensei foi, cara, a gente vai ter que falar sobre The Office, que é a maior série de trabalho já feito. Mas, falando sério, tem uma minissérie na Netflix que chama Trabalho, que é feito com o Barack Obama, tem algumas ressalvas ali. Eles pegaram uma hierarquia, assim, de cargos e eles vão mostrando desde cargos mais baixos até um milionário na Índia e qual é a relação que eles têm com o trabalho. Então é curtinha, são 4 episódios. É, acho que é legal, assim. Bom, minha recomendação de hoje vão ser duas, tá? Eu vou fazer uma recomendação um pouco mais técnica, que é do livro Análise do Comportamento e Dimensões Políticas, né? Publicado aí pelo Instituto PA. Acho que foi ano passado. Livro bem legal, tem capítulos bem interessantes, e eu acho que capítulos que atravessam um pouco a nossa conversa de hoje, que atravessam, aprofundam, trazem outros pontos de vista, assim, eu acho que usar das nossas bases teóricas, né? Na análise do comportamento, no behaviorismo radical, na terapia da aceitação e compromisso, no contextualismo funcional, para pensar a sociedade é algo que eu acredito que é muito necessário, né? Para que a gente possa realmente fazer um sentido das coisas que não seja só focada em atendimentos clínicos individuais, então tomar uma perspectiva sobre isso. E vou fazer uma recomendação também mais nerd, assim, mais lúdica. Vou recomendar um quadrinho dessa vez. Chama-se O Grande Vazio, publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. É da Lea Muraviec. Acho que é assim que fala o nome dela. O Grande Vazio, além de ter uma arte belíssima, assim, muito estilizada, assim, nunca vi nada igual. Fala sobre uma sociedade em que as pessoas que são esquecidas, elas morrem. Então as pessoas precisam ser lembradas o tempo todo, precisa ter alguém lembrando dela para ela continuar viva. E aí, enfim, a história se desenvolve a partir desse universo. Pô, eu nem tinha preparado uma recomendação aqui dessa vez, mas ouvindo vocês, eu lembrei de uma série que eu tô assistindo até no momento, que se chama O Urso, tá no Star Plus. Ela foi bem premiada até. E essa série, ela é uma dramédia, né? Mas tá até mais pro drama do que pra comédia, assim. E a maior parte dela se passa dentro de uma cozinha de um pequeno restaurante em Chicago. E ela vai trabalhando muito a relação daquelas pessoas que trabalham juntas, né? Desde o dono do restaurante, né? As pessoas que trabalham na cozinha, na limpeza, enfim, né? Acho que é interessante porque é uma série que fala muito sobre relações pessoais e diversos tipos de dramas humanos, mas de como eles vão aparecendo principalmente na relação das pessoas com o seu trabalho, porque na verdade praticamente todas as cenas que aparecem a pessoa está trabalhando, né? Ou dentro do restaurante ou fora do restaurante, mas ela está relacionada ela está envolvida com o seu trabalho, com os seus colegas, né? Então faz um pouco da interação entre diversos âmbitos aí da experiência humana e do trabalho também, de uma forma muito bem conduzida. Isabela, teus contatos para que o pessoal possa acompanhar o teu trabalho. Vou deixar então o arroba lá do Instagram, que é @desacelera.mente. Lá tem todas as informações de contato, WhatsApp, tudo tá com, resumido lá. Então, se quiserem me achar, tô por lá. Quero muito agradecer, foi uma conversa muito rica, aprendi muito aqui também com vocês e qualquer coisa está aí disponível para mais discussões. Valeu, valeu. Muito obrigado pela tua participação. João, teus contatos, teu tchau. Bom, pessoal, muito feliz, né, com esse episódio, né? Sinto que a gente conseguiu explorar esse tema com a profundidade devida, obviamente sem esgotar, porque é um tema infinito, né? Acho que tem muitas coisas a se falar sobre isso, mas sim, saio daqui com a sensação de dever cumprido. Vocês podem me encontrar no @psijoãomartins no Instagram, né? Já comentamos também meus textos aqui no Comporte-se. Quem quiser dar uma olhadinha nas minhas ideias, acho que toca um pouco nesses temas também sobre trabalho.
E é isso. Joia, valeu, João. E eu sou Márcio Barbosa, vocês me encontram no @MárcioEBarbosa no Instagram. O Podect é um podcast do capítulo brasileiro da ACBS. Vocês encontram o SIGDACT, do qual nós fazemos parte, eu e o João, através do @SIGActBR, e vocês encontram a ACBS Brasil através do @ACBS Brasil. Valeu por nos escutarem até aqui e nos vemos na próxima semana. Valeu, pessoal. Até lá.